Olá, boa noite. Conhecimentos e assuntos relevantes chegando à sua casa, à sua TV, ao seu tablet, ao seu telefone, à sua orelha. Está chegando aí a mensagem de que nós temos aqui para transmitir, para comentar, para degustar ao longo dessa próxima hora. Conhecimentos e assuntos relevantes é, como você sabe, querido telespectador e amigo e irmão, um programa interativo, contributivo, onde não se discute, onde não se bate martelo, mas onde todos que aqui temos vindo para discutir, para conversar, saímos edificados, saímos melhorados. Temos aqui, nesta hora, o pastor Carlos Cardoso, que vem lá de Florianópolis, né? Que é pastor da Assembleia de Deus, é um intelectual, um homem na área da cultura e da ciência, para participar do mesmo. Dr. Jeová Paubel, pastor batista, mas psicanalista, pós-graduado em psicanálise, homem especialista em suicídio e outras desgraças, mas que eu saiba não matou ninguém ainda. Pelo contrário, tem sido fator de vida para muita gente no seu trabalho maravilhoso. Jeová, muito obrigado por ter vindo participar deste programa, tá? É um prazer. Deus abençoe você, sua família. Privilégio. Pastor Carlos, muito obrigado. Leva um abraço apertado, aperte o pescoço de todos os alemães e italianos que você encontrar lá. Eu sei que você vai matar a população toda de Joinville, mas é brincadeira. Eu conheço a cidade linda, maravilhosa, né? Um clima bom, um desenvolvimento. É a maior cidade, né, do estado de Santa Catarina. É maior do que a capital, e bem maior, né? E bem maior. Tá. O nosso programa de hoje, é sobre nevando no deserto. Quem que sabe, neve é para a região fria, né? Eu peguei neve lá em Connecticut, lá no através de Nova York, estava iniciando, que parece que vai atravessar a gente, aquela coisa, né? Parece que vai atravessar a gente. Mas neve no deserto saudita, o deserto da Arábia Saudita, neve e florescendo, flores vindo à tona, flores roxas, num clima absolutamente desfavorável e pouco provável de que isso acontecesse. Carlos, é verdade isso aí? É. Aconteceu, né? A gente vê, esse ano teve muitos eventos, né? Relacionados à natureza. Quando a gente pega a natureza, eu gosto muito do texto de Gênesis 1, versículo 14 e 15. A primeira coisa que a gente vê ali é que o tempo passa a existir no quarto dia da criação, né? Que Deus criou o sol, a lua, né? E os luminares, né? Um para governar o dia, outro para governar a noite, mas lá está escrito. E Deus criou os luminares e para sinais. Então, veja bem, a gente está, pastor Heitor, eu não sei se o senhor já estudou sobre isso, mas a gente está vivendo a inversão dos polos magnéticos da Terra. Sim. E está bem dilatado já. Sim. O norte magnético já está lá em cima da Rússia, naquela planície lá. E o que é assustador nisso? Por exemplo, ano passado, uma pista de Guarulhos, eles tiveram que mudar, que a bússola não encontrava o local de pouso. Então, assim, esse fenômeno, na minha visão, ele está gerando uma modificação climática junto com todo esse terremotos, tsunamis, enchentes, inundações. Alterando os parâmetros todos. Todos. Né? Todos. Então, assim, eu costumo dizer, eu gosto muito de quando eu prego no interior, eu falo, que horas o galo está cantando aqui? O galo começou a cantar 2 a 3 horas da manhã, que era aquela coisa que cantava quando? Amanhecia. A natureza, e aí eu gosto de um texto também de Jeremias 8,7, que o profeta diz, a cegonha, a groa, a rola, a andorinha, conhece o tempo da sua visitação. A natureza percebe, né? Romanos 8,22, a toda a criação geme, né? Está com dores de parto. Então, veja, a natureza ela percebe uma mudança e está mudando. Então, veja bem, não só teve inundação de água no deserto, como teve neve no deserto, que eles dizem que foi granizo. Mas nunca aconteceu o que aconteceu esse ano. Nunca aconteceu no deserto. Então, assim, como nunca aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Também. Como nunca aconteceu o que aconteceu na Espanha, que foi chuva, 8 horas de chuva destruiu a Espanha. 8 horas de chuva. Então, assim, Jesus falou, Lucas 21, 25, né? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aí Jesus disse, e na terra haverá angústia das nações.
em perplexidade pelo bramido do mar e das onças. É uma escada, né? Uma coisa que Sim. está indo progressivamente até o ponto pior, que é a angústia das nações. A angústia das nações. Aí o profeta Joel, né, capítulo 2, 30 e 31, né? Mostrarei prodígios no céu e na terra. Aí lá diz, sangue, fogo e coluna de fumaça. Que é, coluna de fumaça ali é vulcão entrando em erupção. Aí o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja que Deus utiliza-se da natureza para manifestar o dia que está próximo. Acrescenta lá a respeito do local do sofrimento, onde haverá pranto e ranger de dentes. Né? Os únicos que vão se dar bem são os umbanguelos. Não tem problema com eles. É verdade. Eles vão passar por pranto, mas não vão ranger dentes. Eu costumo dizer que a natureza é a impressão digital de Deus. De Deus. Sim. Se você quiser... Boa colocação. Ele se manifesta. Se manifesta. Você olha direitinho que você percebe Deus. E só que as coisas estão acontecendo a olhos vistos, né? E a grande mídia noticia isso. Só que as pessoas não se apercebem que isso tudo que está acontecendo... Ou coincidência, ou é o fenômeno, é isso ou aquilo, mas não querem admitir que seja Deus intervindo. Mesmo a Escritura falando sobre isso, não é? Mas é aquela negação que a gente conhece, né? O rio Eufrates secando, por exemplo. Secando. Sim. Não é? Ele tem que secar. Faz Para parte. se preparar o caminho. Mas o processo para aquele rio secar é natural, faz parte de um desencadeamento de situações. Tá? Às vezes, tem crente que acha que todas as manifestações de Deus têm que ser abruptas, numa perspectiva sobrenatural. Não é? É que Deus é totalmente natural o tempo todo, mas natural nas regras dele, não natural. Né? Olhamos para tudo que vai fluindo por aí e achamos, isso é natureza. Natureza. Nada, isso é comando de Deus. Está tudo no computador dele, diríamos assim, programado para acontecer naquele momento. Mas essa neve, por exemplo, não foi a única coisa, houve chuva, né? Mas essa neve é um absurdo, né? Neve em deserto. Cientificamente é absurdo. Nunca aconteceu. Inimaginável, né? É inimaginável. Te vê que a natureza está gemendo, né? Sim. Tá. Eu acho que é Deus chamando o homem a olhar para cima, né? Atraindo a atenção do homem. Atraindo a atenção. Né? É o texto lá de Lucas 21, 27, Jesus disse, quando vocês começarem a ver todas essas coisas, que é a questão climática, levantai a cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção está próximo. Se aproxima. Ele liga o clima ao olhar para cima. Olhar para cima. Nós temos ensinado que as coisas próximas, segundo Deus, que o fim dos tempos, etc., não pode ser, diríamos assim, metrificado pelas nossas ciências em dia, mês e ano. A Bíblia diz que Jesus Cristo que falou, né? Que dia e hora, só quem sabe é o Pai. Mas ele excluiu o mês. E o ano. E o ano. Dia, hora e ano, ele pode, de repente, a gente descobre, né? Tem cientistas, tem estudiosos aí que estão especulando com a possibilidade de fim dos tempos, consumação disso tudo, aí pelo ano 2032, 33. Isso é lógico, é racional. Se vai acontecer nesse tempo, não sei. Pode ser para frente, pode ser para trás, mas, de qualquer maneira, nós estamos bem próximos do fim por força de todos esses acontecimentos. Salvo engano, né, doutor Heitor, diz que cada 2000 anos da história acontece um fato relevante, né? Uma manifestação de Deus, uma teofania, né? Não em si uma teofania, mas uma manifestação de Deus. Por exemplo, salvo engano, de Adão até Abraão foram 2000 anos. Né? De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. Não é? E no ano, agora 2033, daqui a 9 anos, vai completar 2000 anos da ressurreição do Senhor. 2000 anos, certinho. Não é? O que vem por aí? Vem. O que vem a gente não sabe, mas que vem, né? Existe um matemático português, que é escatólogo também, que ele usa o texto de Mateus 24, 21. Né? Quando Jesus proferiu lá, haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que a nação jamais haverá, né? Que é a grande tribulação.
ele pega ali, quando a Bíblia foi colocada em capítulo e versículo, porque caiu exatamente no 21, que ele coloca que o século 21 é uma interpretação dele, né? Seria o século do juízo de Deus e Do colapso. Né, do colapso. E a ciência está colaborando. Tá? Os Pra fatos isso. estão acontecendo, a ciência está confirmando, É. as coisas estão fluindo naturalmente. Na verdade é o seguinte, os homens podem perguntar à vontade. Os homens não têm resposta para tudo. Os homens têm especulação. Né? Pesquisa, etc., especulam. Eu gosto da especulação, eu tenho observado. É interessante, porque a inteligência pode perfeitamente descobrir coisas. A Bíblia está cheia de informações que a gente custa perceber o fato, a realidade. Certo? Eu gosto muito. Eu fiz um trabalho científico, um ensaio sobre exatamente isso, ciência e especulação. São coisas diferentes, mas as coisas que são da ciência podem ser abordadas pela especulação e vice-versa. Contra a especulação pode bater na cabeça do prego da ciência, certinho ali. Tá? Porque a cabeça do cientista não é diferente da cabeça do filósofo, nem do teólogo, digamos, especulacionista. Gostou da palavra nova? Especulacionista, né? Ela não existe não, mas pode colocar no dicionário. Mais um neologismo, né? Mais um neologismo, né? Tá? Mas a verdade é que a repentina destruição vai acontecer. Isso significa, se é repentina, vai surpreender. De repente. Né? É de repente. Vai surpreender. O que o mundo está esperando não é catástrofe. O mundo está esperando soluções. Ei, Carlos. Eles querem a todo custo, né? A gente vê hoje, por exemplo, a gente fala da natureza, existe uma agenda do endeusamento da Terra, né? Temos que salvar o planeta. E daí, Quem somos nós para salvar o planeta? Queremos salvar o planeta. Daí tem os ambientalistas, existem agendas, hoje as pessoas nem percebem, mas, por exemplo, está uma guerra agora sobre, eles dizem que o agronegócio é causador de 33% da poluição mundial. Então, eles estão atacando o agro, os globalistas. E você vê, a JBS criou a maior laboratório de carne sintética do mundo na União Europeia e tem uma base em Florianópolis. Israel também. Dentro de pouco tempo, as pessoas vão comer carne sintética, de célula, carne de laboratório, que vai ter gosto, textura, vai ser mais gostosa do que a carne, só que não vai ter proteína nenhuma, porque carne é proteína para o cérebro. Então, veja bem, e eles estão batendo que nós devemos parar de comer carne. Por causa do um pum da processo. vaca. Né? É isso aí. O pum da vaca que está poluindo. É o pum da vaca. Isso é um processo de... Os jatos que transformam os Não, isso aí não globalistas. faz nada disso, não. As possibilidades de explosões atômicas também não vão fazer nada disso, não. Isso é um processo de emburrecimento do ser humano. Só que hipocrisia, né? o endeusamento da Terra, vamos dizer assim, e aí você pega o quadro científico sobre a questão, a Terra não está em tempo de aquecimento. Segundo a ciência, a gente está no tempo do resfriamento da Terra. Que existe um ciclo de cada 100 anos, ele vai... que é o que o senhor estava falando. E a Terra, ela funciona em ciclo. E a natureza permanece no controle de quem? De Deus e não do homem. Só que, nisso hoje, se mira quem? A humanidade. Então, a gente está chegando num ponto, pastor Heitor, pastor Jeová, que é assombroso. Que é o quê? Existe um cálculo que somente 20% da população mundial produz hoje, que gera riqueza, que paga imposto, que são pessoas criativas, 20%. 80% é um peso morto. Come, bebe e dorme. Só que olha o ponto que nós estamos chegando. As máquinas, um carro da BYD, ele é montado em minutos na China. Né? As impressoras 3D estão construindo casas. Nós já temos, eu digo que esse ano as pessoas vão começar a se relacionar com robôs. A Tesla já está vendendo robô humanoide. Então, o que acontece? Vai ser normal você andar na rua e você se deparar com robôs, te vigiando, trabalhando e fazendo trabalho manual. E aí você está caminhando agora para uma mudança da quarta revolução industrial que o homem vai ficar descartável. Uma máquina hoje, ela não tem décimo, não tem férias, não pega atestado e ela produz muito mais do que um homem. Então, assim,
E isso me traz à mente, né? Eles falam muito hoje, Elon Musk, Papa Francisco, Emmanuel Macron, o Mark Zuckerberg, todos os camaradas de internet falam do salário básico universal. Eles vão ter que dar uma renda para manter. Agora, quanto tempo eles vão conseguir manter a população com uma renda básica? Então, a renda básica vem dentro do totalitarismo. Por exemplo, é o que a China faz. Eu te dou o dinheiro, mas você não pode falar mal do governo, você não pode expressar sua religião, você, entendeu? É o governo do anticristo se levantando. Então, assim, a gente vê hoje que tudo leva a um evento, a um apocalipse, não tem como. Graças a Deus, cara, é que esse período, digamos, que vai do princípio das dores, que nós estamos saindo, a palavra odinon em grego é princípio das dores, ou dores de parto, né, que a dor de parto é aquela dor que ela aparece e vai aumentando de intensidade e diminuindo o espaço, até que chega ao seu ápice e a criança nasce, né? Estamos nesse princípio das dores, e quando entrarmos no período de dores de parto, que já é o período da grande tribulação, até o final, são 7 anos. Não é um tempo duradouro. Sim, eu tenho essa visão também. Não é um tempo pessoas parecem que é algo eterno. Não é. É muito curto. Mas nesse período de 7 anos... A dor que vai ser. A dor que vai incidir na Terra. Agora, não pega os salvos. Que nesse processo vem a primeira ressurreição e arrebatamento, a gente vai para as bodas do Cordeiro que fica lá, sim, nos ares com Cristo, etc. Pão quentinho com mortadela de primeira categoria, café e Coca-Cola, para quem quiser. Não é bastante, não. Isso é falta de respeito, não, meu Deus. Isso é brincadeira, só para descontrair. Mas, na verdade, o mundo vai entrar vai ficar caótico. Vai ficar caótico, né? Mas também será um período de oportunidade, porque os 144 mil judeus evangelistas vão sair pelo mundo pregando. As duas testemunhas, que é Elias e Enoque, foram os 2 caras que não morreram. Tem gente que é Moisés, Moisés morreu. Morreu, foi sepultado, ninguém achou onde ele foi sepultado, mas ele morreu. Elias e Enoque, eles vão pregar, depois vão morrer, vão ressurgir. Interessante, eles vão ressurgir depois de nós. Depois de vocês, porque eu vou ficar para arrebatamento. E vão passar aqueles cérebros 3 dias sepultados, etc. Bom, então esse período é o período de colapso total da Terra. Sim. E o mundo está preparadinho para esse colapso. Está caminhando para o colapso. Nós temos na Terra ingredientes completos para fazer uma desgraça generalizada, não temos? Sim. Se todos os mísseis só da América e da Rússia for lançado, só da América e da Rússia, o planeta Terra é destruído 54 vezes. Hoje. Tá bom pra gente, não tá? Que nem agora o Smart lá, o Satan 2 da Rússia, que ele botou em alerta, né? Por causa das questões do míssil de longo alcance que a América autorizou a Ucrânia. Satan 2, o nome é Satan 2 Satan mesmo, 2. porque já tem o Satan 1. Satan 2, ele mata, no disparo dele, a hora que ele explode, ele mata 6 milhões de pessoas. Aí você imagine a radioatividade que vai... destrói tudo. E dizem que a Rússia tem 20. Então, aí você já imagina o poder de fogo e de destruição que... Então, assim, você nunca vê, pastor Heitor e pastor Jeová, um rato construindo uma ratoeira. Mas o homem construiu a marca da sua própria destruição. É muito forte. Bom, a Bíblia está cheia de fenômenos, de coisas que poderiam acontecer. Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê coisas acontecendo que nem se faz ideia exatamente como possa ser, mas que vão acontecer. Porque a proporção que o fato vai ocorrendo, a gente vai verificando o que é e como era, vamos entendendo aquilo. Gafanhotos, por exemplo. A gente ficou, o que será? Será alguma coisa parecida como um helicóptero de guerra, alguma coisa assim? Quando aconteceu, era isso. Era aquilo. Não temos que entender tudo agora, né? Por causa daquela palavra. Agora entendo em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Voltamos já com o segundo bloco desse programa sobre Nevando no Deserto, sobre fenômenos e mortes, e vida eterna no contexto eterno também. Voltamos já.
O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Voltamos com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Nosso segundo bloco é Voltemos ao Egito. Eu nunca fui lá, mas se tivermos que ir lá. Quando nós falamos Voltemos ao Egito, estamos nos referindo às pragas que aconteceram lá, certo, senhor? As muitas pragas que precederam um processo de quê? Salvação. De salvação, de libertação de Israel. Então, as pragas que vão acontecer por aqui, né, Carlos, também estão precedendo um processo de libertação dos salvos da vida eterna, certo? As pragas eram, de fato, manifestações, segundo aquele livro, e a Bíblia tinha razão, fatos naturais. Naturais. Que nós atribuímos como milagre. Porque é milagre. Mas as coisas naturais não deixam de ser milagre, porque o ser humano não consegue realizar a todos. É quando Deus antecipadamente realiza qualquer coisa que depois o ser humano entende por como que foi realizado, mas ele não seria capaz de realizar. Tá? O milagre nada mais é de alguma coisa possível realizada por Deus. O milagre não é uma coisa impossível. Milagre é algo natural que nós desconhecemos. Que nós desconhecemos. O processo, como Deus faz, né? Então, não existe essa questão de o milagre é uma coisa impossível. Não é. É uma coisa possível. Tanto é que Deus faz. Certo? Então, essa travessia do Mar Vermelho foi, no passado, um dos mais extraordinários fatos, né, Carlos? Sim. Quando a gente estuda sobre os dois fatos, primeiro as pragas, né, que a gente, se vem pegar as pragas do Egito e o que está acontecendo no mundo hoje, a gente está vendo a mesma proporção. Então, por que Deus mandou pragas sobre o Egito? Né? Dentro da minha visão, Deus mandou praga no Egito para combater os deuses do Egito. Então, por exemplo, quando Deus transforma a água do Nilo em sangue, ele estava combatendo os deuses do Nilo, que até hoje está lá sendo cultuado. Né? O Nilo é altamente consagrado aos deuses. Então, quando a água do Nilo se transforma em sangue, Deus diz, eu sou o Deus acima dos deuses do Nilo. Quando Deus tinha a deusa Rã lá, que Deus mandou Rã para tudo quanto é lugar, eu sou maior do que a deusa Rã. As trevas, os gafanhotos. Aí você amplia isso para o mundo hoje. Por exemplo, semana passada teve um país da Europa que o mar amanheceu todo vermelho. E rios de sangue, se for puxar na internet, você vai ver rios de sangue em vários lugares do mundo. Até em Buenos Aires, esses dias, o povo acordou, estava tudo vermelho. Então, são sinais. Aí, por exemplo, gafanhoto. Teve uma destruição de gafanhoto no Uruguai e na Argentina esses dias que foi assombrosa, que o pessoal estava preocupado que ia entrar no Brasil, graças a Deus. Não entrou, mas ele estava ali na fronteira. Não, mas com um pouquinho de mel a gente se alimenta durante... Pedras de Saraiva, né? Você vê as chuvas e granizo que está tendo hoje, são bolas maiores do que bola de golfe. Pedras gigantescas estão caindo do céu no planeta Terra inteiro. E são densas, tá? Que está destruindo tudo. Destruindo tudo. Aí dia virando noite, que é as trevas que tomou hoje. Teve agora um lugar nos Estados Unidos lá que 10 horas da manhã o dia virou noite. No Brasil, esse ano, teve vários dias que virou noite. Quer dizer, a Terra, ela está vendo as pragas, né? É como a natureza dizendo. E a questão do Mar Vermelho, né, de Israel, a gente tem a comprovação arqueológica hoje, que comprova lá as carruagens de Faraó. Então, assim, Deus preparou um meio para libertar o povo do Egito. Nós voltamos ao mesmo caminho. Por que Deus está enviando as pragas, né? É porque nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Então, assim, estamos de saída, né? Nós estamos saindo do Egito. Elas são bem-vindas. Para mim, são bem-vindas. Né? Porque nós não temos, a Bíblia diz que nós não temos aqui morada definitiva, né? Somos peregrinos. Peregrinos, né? E a Escritura diz que tudo, mesmo as pragas, né? Aconteceram para a glória de Deus, né? Deus estava sendo glorificado não só pelos egípcios, como as nações circunvizinhas que ficaram sabendo o que tinha acontecido. Tanto é que quando o povo chegou em certo lugar, eles já tinham conhecimento do que tinha acontecido no Egito, o pessoal estava morrendo de medo do povo de Israel, né?
Agora, nessa fase final desse segundo bloco, eu faria uma pergunta aqui para os dois colegas. O que é certamente a coisa mais extraordinária? É nevar do deserto, como aconteceu na Arábia Saudita, ou cair maná do céu toda noite? Vamos conversar com o Jeová. Jeová? Eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas não se explicam, né? Não se explicam, né? A gente tem que ficar atento e fazer a seguinte pergunta: por que essas coisas estão acontecendo? Coisas que nunca aconteceram. Por que elas estão acontecendo? E por que estão acontecendo agora? E tudo isso está acontecendo deveria nos levar a uma reflexão, né? Só que, volta os vídeos pequenos, as pessoas não querem refletir, Não. As pessoas não querem pensar, as pessoas não querem ler, muito menos a Elas Escritura. não querem gastar tempo Jesus nenhum disse: com essas errais, coisas. não conhecendo as Escrituras, E o poder de nem o poder de Deus. Né? Então, é mais fácil ficar vendo TikTok. Coisa rara. Que é um processo de emburrecimento. Sim, sim. Digamos assim, de tornar obtuso o cérebro, certo, Carlos? Sim. Essa visão aqui do maná no deserto, na minha concepção, né, a gente vê assim, as pessoas veem, maná caiu no deserto. Agora, para quantas mil pessoas? A Bíblia diz que só de homens era 600 mil, fora mulher e criança. Né? Todos os teólogos aí chegam num número de quase 3 milhões de pessoas. Então, quando você pensa numa alimentação para 3 milhões de pessoas caindo do céu todo dia... Toda noite? Por 40 anos, Haja fábrica. Claro que no final já tinha morrido muita gente, mas assim... Mas já... agora imagine a quantidade de água para 3 milhões de pessoas. A gente está no Rio de Janeiro, tem quantos mil habitantes o Rio? Não tem, eu acho isso. Né? Não tem isso. Então imagine que Deus estava... Em São Paulo são 6 milhões de pessoas. Então é quase o dobro da... Então assim, imagine o tanto de comida que vinha do céu. E as cordonizes? E a carne que Deus mandou. Os caras pediram comida, querem carne, então toma. Vamos comer codorniz até sair pelo ouvido, pelo nariz. Então, assim, sobrenatural. E o que acontece no deserto do Saara também é sobrenatural, né? Você vê que é Deus fazer. Deus sempre Deus fala, fazendo. né? É Deus falando. Agora, quando chegava a esse ponto de entender as coisas na virada da página eterna, nós vamos observar que essas coisas que não entendemos aqui estarão muito claramente explicadas. Né? É possível que quando a chapa esquentar mesmo, né, a grande tribulação, eu acredito que muitos crerão no que ouviram, as pregações, aquilo que a mídia mostrou. Mas veja bem, Jeová e Carlos, nesse período de grande tribulação, os 144 mil estarão pregando. Sim. Né? As duas testemunhas estarão pregando. Certo? Eu sou meio polêmico nisso, porque aí tem o Apocalipse 14:6, vem o anjo com o evangelho eterno pregando arrependimento. Eu sou meio polêmico nisso, que eu digo que haverá, se for no curto período de tempo ali, muito mais salvação do que em muitos anos de igreja. Em muitos séculos, eu concordo. Muito mais salvação, porque hoje o evangelho, por exemplo, no Brasil nós temos o mesmo tanto de pessoas que estão dentro que estão fora. Já foi comprovado, 50% estão fora e 50% dentro. Então imagine que você tem hoje, alguns dizem 60 milhões de brasileiros evangélicos. Vamos supor lá que seja real esse número. Nós temos 60 milhões de pessoas fora do contexto. Então, imagine, todas as pessoas sentindo, né, a ausência de pai, de mãe, de filho, o desespero que isso não vai causar. E aí vem o temor, e aí, mas diante de tudo, vão lembrar todas essas coisas. Então, a manifestação de Deus, através de fatos, coisas extraordinárias e não compreendidas, vem lá do princípio. Né? Uma das coisas que eu acho mais extraordinária é Deus fazendo Noé acreditar naquele barco que ele iria fazer. E trabalhou pouco tempo, foram quanto? 3 meses, né? 120 anos. 120 anos fazendo um negócio, né? Fazendo um negócio que ele sabia que ia dar certo, sabia que ia funcionar, mas todo mundo não rejeitava. Né? Voltamos já com o nosso terceiro bloco do Conhecimentos e Assuntos Relevantes. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade.
convidamos você para se associar e assim realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos para o terceiro bloco do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, falando sobre coisas extraordinárias, né? Sobre, começando lá pela neve, né? Chegando até agora, e queremos lembrar de outros fenômenos, né? Lembrando de outros fenômenos. Não nos esqueçamos de que tudo que acontece, mesmo nos parecendo fantástico e impossível, ocorre com uma reunião, colimação de fatores naturais, embora, sobretudo, desencadeado por Deus. Ou seja, coisas impossíveis não acontecem. Tudo que Deus faz exercendo o poder dele do jeito certo. O universo todo é regido por leis absolutas, não tem nada relativo, são absolutas, né? Quando a gente fala no universo, essa última leitura que eu fiz a respeito, até a nossa galáxia Via Láctea tem cerca de 1 bilhão de estrelas. Dessa nossa estrela velha, que já está quase morrendo, até as novas, novinha, que acabaram de nascer agora. São de primeira grandeza, imagina. Mas o universo tem aí alguma coisa em torno de 3 bilhões de galáxias. E o problema é que o James Webb comprovou que é o satélite mais moderno lançado, que esse universo está em expansão. Aí a pergunta é: expansão do que para onde? Né? Tá bem, expansão sim, mas expansão como? Está crescendo? Estão surgindo galáxias novas? Ele provou, destruiu a teoria Do Big Bang, foi para o cucuia, certo? Vamos entender todas essas coisas aqui na Terra? Não vamos, não há chance nesse tempo de compreensão. Embora o nosso sistema nervoso central, o universo dos nossos neurônios, capte coisas absurdas, tem poder inestimável. A nossa mente é uma coisa fabulosa. Enquanto estamos aqui conversando, estamos lembrando de outras coisas. Se eu soltar uma palavra qualquer aqui, vem uma imagem lá do início da nossa vida, né? Se eu falar uma palavra berço, tanto você pode lembrar de um berço do seu filho, quanto pode lembrar do berço em que você dormiu quando bebê, a cabeça flui. Está tudo dentro de um cérebro, de células nervosas. Célula nervosa não pode encostar uma na outra. Se encostar, provoca um curto-circuito e morrem as duas. É por isso que entre uma célula e outra tem uma bainha de mielina, componentes químicos, através dos quais a energia pulsa sai de um lado para o outro. E flui em razão de quê? Você olha, 300 mil quilômetros por segundo. Não, é o dobro. No cérebro, a energia flui a 600 mil quilômetros por segundo. Isso é comprovado numa tese de doutorado feita nos Estados Unidos. Imaginar a velocidade da luz já é uma loucura. Agora você imagina o dobro da velocidade da luz. Tá? Então, quando falamos em fenômenos, são coisas realmente que acontecem, mas acontecem dentro de lógica. Que lógica é essa que nós não temos acesso aqui na Terra, né? Aquela destruição das cidades da planície, que eram 5, se não me engano, tem a Sodoma e Gomorra, tinha mais umas 3 outras menores, né, cara? Que eu não lembro o nome, você lembra? Mas tinha mais umas 3 menores. Eram 5, né? Sodoma e Gomorra. Aquilo ali foi destruído com um processo de fogo e enxofre. Isso aí, esse tipo de fenômeno pode acontecer nesse tempo que nós estamos vivendo, algo parecido com a destruição atômica, Carlos? A gente vê, pastor, quando a gente vê a questão de Sodoma e Gomorra, o que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra? Né? Muita gente fala da imoralidade sexual, né? E também tem o texto de Ezequiel 16:49, que poucas pessoas leem, mas lá está dizendo que era soberba, fartura de pão, mas Sodoma e Gomorra nunca atendeu o pobre e o necessitado. A injustiça social. Né? Não havia. Eles tinham muito e eles não abriam mão daquilo que tinham. Se for analisar a distribuição de renda hoje, não existe também, entre aspas, né? A gente vê que tem muita fartura de um lado,
A ponto Miséria que, do outro. e aí você analisa, morrem mais pessoas por obesidade do que por fome no mundo. Então é mais por fartura e não pela falta. Então, quer dizer, está tendo muito. Por exemplo, se todo mundo tivesse consciência e não jogasse tanta comida no lixo, só aí já resolveria o problema de muita... Pastor Carlos, nos Estados Unidos, o que se joga fora de comida por dia dá para alimentar a América Latina durante 3 dias. Sim. Ele Se joga tudo fora fora. por dia, dá para alimentar a América Latina durante 3 dias. Então imagine que o mundo, a gente está entrando em um mundo que está colapsando. Então assim, Sodoma e Gomorra foi um exemplo, né, que chegou no limite e falou, não dá mais, vou destruir tudo. E nós estamos hoje dentro da imoralidade sexual, né, principalmente no Ocidente, e eu acredito que todo o poder atômico que existe hoje vai ser utilizado no juízo como um fim de... E a minha visão escatológica é que países inteiros serão varridos do mapa. Interessante que a ciência a respeito de... Lá foi fogo e enxofre para a destruição. Sim. E hoje você vê naquela região um enxofre presente lá. Sim. O enxofre presente lá. E você bota fogo, ele queima. Sim. É um fato constatado. Uhum. Não há, cientificamente não tem como contestar que houve uma catástrofe ali. Comandada, porque ela foi direcionada em cima de povos que estavam em absoluto descompasso com a orientação de Deus. E eu acho que o mundo está preparadinho para esse momento. Mas uma outra coisa também é que o lago de fogo e inferno também é fogo e enxofre. E aí, João? Pois é. Boa receita, né? Boa receita, né? Pessoal, né? E um fogo extinguível, né? Entendeu? Porque, na verdade, fogo é energia. A energia não acaba, ela se propaga. Aquilo que você queima agora, queima depois. Você queima a lenha, vira carvão. Você queima o carvão, vira calor. Enfim, não tem jeito. Nada se destrui neste universo. Não existe isso. Essa expressão fogo e enxofre, né, é uma expressão de juízo mesmo, né? De juízo mesmo. Né? Tá. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, os moradores de Sodoma e Gomorra, se pudessem ver o que estava acontecendo aqui, teriam vergonha. E é uma realidade. Porque o negócio hoje está vergonhoso. Agora, dentro desse contexto de Sodoma, pastor, só abrindo um parênteses bem... O que me chama a atenção quando você estuda sobre Sodoma e Gomorra é Gênesis 16, 19 e 16. Veja que as pessoas dizem assim, se um anjo for lá pregar para o meu familiar, ele vai crer. Deus enviou anjo para libertar Ló. E lá está dizendo assim, que os anjos tiveram que pegar Ló pela mão e arrancar de Sodoma. Porque a Bíblia diz que ele se demorava. Está bem escrito bem assim na parte claro, ele se demorava ali. Então, ele não queria sair dali. Estava bom demais, não estava? Então, assim, entra aquela questão do status, né, de Ló. Muitos dizem que Ló era juiz, Ló tinha 3.000 pastores em Sodoma. Ele era um cara poderosíssimo. A mulher dele amava aquilo lá. É tanto que ela ficou, né? Então, assim, eu faço uma contextualização, porque Jesus disse, né, como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. Mas nos dias de Noé, de Lucas 17, 26, 27, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Agora, nos dias de Ló, Jesus vai falar, compravam e vendiam. Fala de apego às coisas da terra. Então, são 2 mundos distintos, o de Noé e o de Ló, que é o apego às coisas da terra. E hoje a gente falar de escatologia, falar de volta de Jesus, está sendo um confronto para os nossos. Porque parece que a igreja está sendo preparada para tudo aqui. Então a igreja não quer sair daqui. As pregações é para cá. Exatamente. Humanizar, a gente está dentro de uma pregação humanizada. O culto hoje não é mais para Deus. Não, o culto é para o homem. O centro do culto é o homem. O centro do homem. A qualidade do culto, a mensagem, a música, é tudo ali. A sensualidade, tudo presente. E aí você vê o quê? Esta igreja atual... Ela não está desperta, como Ló. Ela é uma igreja déspota. E mesmo vendo, veja, e mesmo crendo e vendo todo esse cenário, o apego à terra entra nesse contexto que o senhor já comentou conosco, que é o quê?
eu vou ver meus netos, eu vou ver meus filhos se formar. Você não vê uma programação mental dessa geração dizendo, não, a qualquer momento, o juízo está batendo a porta. A qualquer momento vou ver Jesus. Não, isso aí não, isso aí depois. Preparando assim, isso os é para nossos depois. filhos, nossos netos, né, para esse fim. Né? E a maioria dos pais se preocupa em dar o diploma, e dar a melhor faculdade. Eles esperam mais neles do que em Deus. Uma coisa interessante também, nesse final desse terceiro bloco, é aquele episódio dos muros lá de Jericó caindo. Né? Nós já consideramos que todas as coisas que acontecem naturalmente. Deus se manifesta aparentemente de modo espetacular, mas na verdade ele está usando leis dele. Né? Aquela queda dos muros, por exemplo, você observa que aconteceram coisas interessantes. O povo marchando em torno da cidade, vejam bem, lembra disso? Né? Marchando em torno da cidade, quantos dias? 7, né? 7 dias. No último dia, 7 vezes. Exato, no último dia, 7 vezes. Aquele povo todo de Israel marchando em torno da cidade estava fazendo o quê? Uma acomodação de quê? Do sol, certo? Sol. Aquele peso todo. No último dia marcharam 7 vezes, ou seja, colocaram o peso que faltava para desestabilizar aquela fundação. No final faz o quê? Solta o grito. Você sabe exatamente o poder que o som tem? Tá? O som racha pedra. Deslocamento de ar, o som é uma onda tremendamente resistente. Aquele fenômeno, ou seja, de cair, ruiu as muralhas, ele foi, tanto na preparação quanto na execução, tremendamente natural. Mas quem é que sabia disso? Para dizer, faz assim porque vai cair. Vê como é que é o poder de Deus, né, intervindo nos povos, no meio das pessoas, ao arrepio do entendimento. Fico ligando, mas fazer o quê? Vamos andar. No último dia, já estamos cansados. É interessante que nem Josué e o povo questionam a estratégia divina, né? Porque não faz sentido. Humanamente falando, não faz sentido. Como destruir ou adentrar Jericó? Diz que as muralhas eram tão grandes, tão largas, né, que passava uma carroça em cima. Tinha até casas construídas em cima. Né? Então era uma muralha intransponível, né? Intransponível. Mas lá em Hebreus diz que pela fé ela caiu, né? Porque não adianta explicar mesmo para os hebreus que ali houve um fenômeno físico, científico que explicaria. Não há. Tá? Bom, encerramos o terceiro bloco, tá bom para nós. Voltamos já para o quarto e último bloco desse programa. Mas não saia daí, tá gostoso. O que vem agora é melhor ainda. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos para esse nosso programa Conhecimentos de Assuntos Relevantes, agora com o quarto e último bloco, ou seja, o que se espera para o fim dos tempos, ou seja, os sinais da volta do Filho do Homem. Eu trato desses assuntos todos aqui sem nenhum temor. São assuntos espirituais? Sim. São assuntos científicos, profundamente científicos. Não tem nada aqui que fuja à ciência. Né? Só que a ciência não é aquela ciência que o homem acha que sabe e acha que através dela eles explicam todas as coisas e não explicam, porque muitas explicações que eles dão são suposições e que vem depois a própria ciência e desmascara os autores do supositório. Os autores da suposição. Mas fica melhor assim, né, Jeová? Os autores do supositório. Bom, mas há sinais concretos. Os sinais anunciados pela Bíblia, que nós lembramos, são perfeitamente naturais, não são, Carlos? A gente vê que quando a gente pega os sinais
dentro dos 3 sermões proféticos, né? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, você vê que os sinais são divididos em classes, que envolve, né, que é o sinal político, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Sempre aconteceu, né? Só que não na proporção que nós estamos tendo agora. Aí você vê que o poder bélico do mundo, ele aumenta de uma forma assustadora. Aí vem os sinais social, né? Fome, peste e violência. Né? A gente teve uma pandemia mundial que parou o mundo. E eu digo, né? Muita gente propaga, não sei qual é a visão de vocês, sobre um avivamento mundial antes da volta de Jesus. Eu espero. Eu fundamentado na Bíblia, como possível. Possível. Eu, particularmente, não. Isso são interpretações, né, que se respeitam Mas, na minha visão, a última fase da igreja é Laodiceia, né? E aí você vê que Jesus vai tirar a igreja dentro da igreja. Eu acredito que a pandemia, que foi uma pestilência, né, mundial, ela deveria ser um ponto de avivamento. Mas o que o povo fez? Ele acreditou em tudo que a TV propagou. E a hora que veio obrigatoriedade de máscara, de isolamento social, a humanidade obedeceu sem questionar. Sem questão. E presidentes que não se submeteram foram arrancados do poder. Aí entra nessas questões aí. Então E o que aconteceu na pandemia nunca aconteceu na história da humanidade. Que foi mundial. Foi a primeira, nem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi mundial. Não foi mundial. Porque não abrangeu todos os países do mundo. Agora, a pandemia foi um teste mundial. Foi bem democrática, não foi? De submissão da humanidade e dos governos a uma ordem. E todos tiveram que obedecer. E aí vem aquela questão, né, de uma possível nova pandemia chegando aí. Então, o que acontece? São testes. Mas Jesus falou pestes, violências e feras. Estão previstos. Aí Jesus falou de sinais físicos, terremoto, maremoto, tsunami. Jesus falou de sinais religiosos, falsos cristos, falsos profetas. Sinais astronômicos. Jesus que entra no físico, né? Aí Jesus falou do religioso e falou de Israel. São 5 cenários que a gente tem de bem sinais. Claros. E se você for analisar, está tudo diante dos nossos olhos. Eu não acredito. Tudo, é só uma questão de que ver são e acreditar. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Exatamente. Então, seja científico, seja político, tudo está colaborando para o cumprimento profético. Quando Cristo morreu foi aquela escuridão, aquele apagão, né? E que tem previsões científicas de termos apagões aí. O nosso Sol, o Sol em torno do qual nós giramos, está numa fase muito ruim. Está com emissão de ondas terríveis. Então, e é um Sol que vai morrer. Não tem jeito. Todos eles morrem. Não adianta que ele esperar a vida na Terra, que esse Sol vai ficar, ele vai levar 5 milhões de anos. Rapaz, não esqueça essa questão de tempo diante de Deus, porque para apagar uma luz que está acesa aqui desde que entramos nesse auditório, né, é só toque, ela apaga. E a energia que é sustentável não chega mais. É muito fácil, é só uma interferência. E a interferência de Deus é superior a qualquer interferência humana, né? Os falsos cristos, por exemplo. Já tivemos há um bom tempo atrás o Jim Jones lá na Guiana, matando gente lá em nome de uma fé idiota. Aliás, o que existe, parece que há nos Estados Unidos uma quantidade enorme de falsos cristos. Até Elvis Presley também existe lá um monte. Né? Esse é até um bom canto direitinho, etc. Mas falsos cristos existem no mundo. E todos os países do mundo têm um ou mais do que um falso cristo. Aqui no Brasil nós temos o Henrique Cristo, né? Não sabe nada de Bíblia. Não consegue explicar nada. Agora, pasme, tem seguidores. Tem seguidores. Não vai faltar para ninguém, devotos nessas coisas todas. Mas a questão do anticristo, a Bíblia fala claro, né? Quando falar de está ali, está lá, não vai nessa, esquece isso. Porque, na verdade, a chegada de Cristo será, digamos assim, incontestável, absoluta, não dá para ninguém pensar. Apareceu um anticristo aqui, não foi aqui, ele era coreano, o Reverendo Moon, né? Ele veio para o Brasil querendo instalar a religião dele na América Latina, não conseguiu,
Mas ele levou pastores e padres e etc. Acho que é na Argentina, não foi? Sim. No Uruguai. Tentou, mas a sede dele era no Uruguai. Uruguai. Comprou os hotéis principais lá, levava os líderes para tentar mostrar ele como o anticristo. Morreu. O anticristo morreu, não ressuscitou, rapaz. Ele não ressuscitou. Esses falsos cristos podem aparecer na forma de falso cristo mesmo ou de substitutos adequados. Então, João escreve, né? 1 João 2,18, né? Já vem o anticristo, já é a última hora, o anticristo vem, e já existem muitos no mundo. anticristos no mundo. Então, assim, todos esses personagens, né? Que se intitulam um Cristo, já existiam nos tempos bíblicos. Agora imagine hoje, diante de uma humanidade de 8 bilhões. Até na época de Cristo apareceu um que dizia Sim. alguma coisa, não deu em nada. E a gente vê, pastor, assim, a necessidade humana de ter um Cristo. Um referencial, Messias, né? Um líder. É um líder. Então, veja que a Terra, esse colapso mundial antecede, que o pastor Jeová falou, que vai acontecer alguma coisa, que vai fazer a humanidade clamar por um Messias. A humanidade está clamando por Alguém. líder, alguém para assumir Os árabes esperam o Mahdi, né? Sim. É assim mesmo que fala? Sim. O Mahdi, né? Que é o Messias. Né? Os judeus esperam o Messias. Nós, cristãos, esperamos o Messias. O mundo Então, espera... mas os cristãos são os únicos que esperam a volta, os outros todos esperam a vinda. A vinda. É verdade. A diferença está aí, né? Então, existe essa no coração da humanidade, e a gente vê que isso tudo vamos colocar aquilo que Paulo falou, né? A humanidade não entende, não compreende, que só no milênio haverá um Cristo governando o mundo. E aí vão entender. Mas mesmo assim, no final, ainda vai ter gente alguém se aliando para o contra. Né? O mal que entrou lá na Terra com Adão, que na verdade ele veio do céu, ele não foi criado na terra, ele foi criado lá em cima. O mal foi criado lá em cima, né? O mentiroso por excelência, etc. Aquele mal contaminou a terra toda de tal maneira que realmente não tem jeito. Ela tem que servir, como dizia o reverendo aqui da Igreja Presbiteriana, Catedral do Rio de Janeiro, Guilhermino Cohen, diz assim: a terra está entesourada para o fogo. Está entesourada, guardada, preservada para o fogo. Não tem outra saída. A gente vê no Egito as pragas, né? Mesmo o faraó vendo tudo aquilo, né? Endureceu o coração. Endureceu o coração. A gente entende que o cara era um cara inteligente, né? Uma pessoa culta, né? Para os padrões da época, era preparado para ser. Não é? Então, vendo toda aquela desgraça, né? Vendo a nação sendo dizimada, vendo a economia colapsando, né? E o coração duro. Endureceu o coração. Não é? A gente vê hoje exatamente a mesma coisa. O mundo está caminhando para um caos e as pessoas, os líderes, estão com seus corações endurecidos, teimosos, né? E o fim é necessário. Necessário, mas os homens endurecem o coração porque eles olham para frente pelo modo de avaliação deles. O que eu vou perder, o que eu vou ganhar? Eles não olham para aquilo que eles já perderam ou estão perdendo. Eles olham... Né? As pessoas apostam, tem generais que apostam em campanhas absurdas, sabendo que não tem mais chance, mas eles têm uma esperança. Eles têm esperança. Bom, a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu acho que nem precisa mais de multiplicar. já está de bom tamanho, né? Já está de bom tamanho. Para mim, na minha visão, a inafetividade, né, é a maior evidência da volta de Cristo. Você vê que o amor está se tornando uma coisa rara. Não é? O amor já foi substituído há muito tempo pelo prazer, pelo hedonismo. Até mesmo dentro de nossas igrejas. Sim. Né? Paulo diz, acho que segundo Timóteo capítulo 3, né, que não haveria mais amor pela família, né? Pela família nuclear. Já não existe. Né? Entendeu? Já foi. Hoje uma mãe é internada, às vezes alguém da família, o filho, uma filha, paga 300, 400 reais para uma pessoa dormir lá no hospital, mas ele não vai lá. Não vai lá. Não é? Ou alguns até colocam os seus pais no orfanato, asilo, em asilos, etc. Então,
Pagam caro para se livrar deles. Então, Bom, entre outros fenômenos que vão acontecer nesse princípio, aí temos a anomalia do Atlântico Sul, que é um problema seríssimo, não é brincadeira, é astronômico e também da estrutura da Terra, porque o Atlântico nessa região tem uma profundidade máxima entre o manto superior e o fundo do mar de 5 quilômetros, que não é nada, quando o normal é de 30 para 50 por aí. Ou seja, o poço do abismo está praticamente prontinho para ser aberto. A anomalia do Atlântico Sul, mudança do eixo magnético da Terra e tantas outras coisas que vão acontecendo. Tudo isso aponta para um fim iminente, um fim necessário, um fim compulsório, certo? Vem o fim vem sobre os 4 cantos da Terra. Ó, 4 cantos, mas nós não acreditamos em terra plana não, tá? Essa é uma citação bíblica. Muito obrigado, pastor Carlos. Muito obrigado, pastor Jeová, pela participação nesse programa. Obrigado a você que nos assistiu. Deus abençoe vocês. Semana que vem estaremos de novo aqui com mais um programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Até lá!